porque é tanta coisa que passa na cabeça de um jovem, de um adolescente, e que acaba, por causa dessa falta, você acaba procurando em outros lugares, de outras formas, né, erradas. E eu, então, foi aí que eu comecei, então, vamos dizer assim, fazer escolhas erradas na minha vida, né? Escolhas essas que me custaram bem alto. Foi caro, né? Foi. Mas aí eu meio que começava a fazer as coisas escondidas, sem ninguém saber. Mas a partir do momento em que eu comecei a fazer errado, tipo beber, fumar, né? E ter contato com pessoas mais velhas, com práticas errantes, eu acho que eu fui cada vez mais me afastando da família em si e fui dando lugar às minhas reais vontades, para poder tampar um buraco ou para poder achar um sentido na minha vida. Só que chegou um momento em que parecia que nunca tinha um fim. Sempre que tinha que ter alguma coisa a mais. Sabe? Então aquele segredo não era mais suficiente. Aquelas amizades não era mais suficiente. As minhas amigas na época, né, vamos dizer, de 14 aos 16 anos, todo mundo foi fazendo as vidas, foram dando rumo. Então eu comecei a fazer as escolhas erradamente. Aí foi aonde eu comecei, então, com as práticas mesmo leviana, né? Então eu comecei a sair com homem casado. Eu comecei, então, a não me prostituir por dinheiro, sabe? Mas porque algum momento da minha vida eu queria tampar aquilo que me faltava. Nesse período da minha vida, eu comecei a trabalhar fora. Né? E no trabalho, eu tinha muitas pessoas que eu me relacionava. Muitas. Quando, então, eu saía do trabalho, eu ia para lugares, né? Lugares, bares, às vezes... para poder encontrar com a pessoa em motel. Mas isso com quantos anos já? Isso com 16, 17 anos. Solteira? Sim, solteira. Sim. Solteira. A prática leviana foi solteira. Desde então, tá? Solteira. Então, com 18, de 16 para 17, eu conheço, então, o homem da minha vida. Mas ele não veio como o homem da minha vida no primeiro momento. Ele veio como meu amigo. Nós nos tornamos melhores amigos, confidentes, sabe? Muito confidente. Mas até então começamos então a namorar, a paquerar e tudo mais. Então o Charles me assume, né? O namoro. Nós casamos muito cedo. Esses 3 anos, eles não foram um casamento. Não foram. Eu acho que foi tudo menos um casamento. Não teve. Eu não tinha paz. Eu era uma pessoa perturbada, desorientada. Mas, ao mesmo tempo que eu amava, eu não respeitava. Eu fazia do meu trabalho um trampolim para as coisas erradas, sabe? Eu contava mentiras, eu falava que eu estava num lugar e eu estava em outro. Eu falava que não tinha saído no meu horário do trabalho, mas na verdade eu saí. Enfim, eu não tinha paz, não tinha. Então, nesse momento, eu tive sim, uma única vez que eu tive um contato com um primo meu. Né? Esse meu primo, ele se converte. Então, esse meu primo, ele falava pra mim que ele ia se batizar, se eu poderia ir no batismo dele. Se eu poderia participar, que ele estava me convidando. Então, foi o primeiro contato que eu tive à igreja. E ele falava uma coisa pra mim, eu só fui nesse momento do batismo dele, nunca mais eu tive contato. Foi a primeira vez e única que eu tive contato com a igreja, tá? E ele falou assim pra mim uma vez: existe um Deus que ele cura, salva e liberta. E essas foram as palavras que meu primo falou. E ele falou assim: e eu estou dando a minha vida para esse Deus. E eu queria que você então participasse
desse momento que eu vou me batizar. E eu fui. Nesse dia, nesse batismo dele, mas eu nunca mais tive contato com nada da igreja. E minha vida seguiu. Com as práticas errantes, com as práticas levianas, com as práticas mundanas. Sim. Só que eu costumo dizer que essa palavra foi a minha semente. A sementinha. Ele chegou a ter certeza de alguma vez? Não me lembro. Eu acho que certeza, por fala, não. Mas eu acho que pelas atitudes, sim. Acho que é pela atitude. As atitudes por si mesma fala. Não, né? Não sabe? Tem como. Não tem como você fechar os olhos, né? E você chegava, tipo, 7 horas da noite. Não, e nem era. Às vezes 11, 10 e meia. Por uma coisa que eu saía 6 horas da noite. Caramba. Então, não tinha desculpa. Não O tinha. primeiro filho, ele vem com quantos anos de casado? 3 anos de casada. 3 anos de 3 casado. anos, 3 anos. 3 anos, então, vem o Luiz Henrique. Descobriu que tá grávida. Sim, o príncipe chegou. Luiz, ele vem debaixo de muito querer, mas por um querer totalmente motivado errado. Por quê? Porque eu pensava que eu ia engravidar para que o meu marido tomasse conta do meu filho e me deixasse de lado. Como assim? Eu pensava Entendi. que ele fosse olhar para o meu filho, fosse dar atenção para o meu filho, e eu ia continuar nas minhas práticas. Você engravidou Sim. para o seu marido te deixar um pouquinho de lado para você continuar nas práticas. É. Jesus. Essa foi a minha intenção. Motivação. Eu vou procurar outro homem porque tá faltando isso ou aquilo. Não tinha. Era. Não. Era um ímpeto quase que incontrolável de fazer. E como Isso. era, tipo, chegou em casa e olhar pro seu marido? Então, né, o se sentir bem era eu. Quando eu via ele, eu queria esconder. Sentia vergonha? Não era vergonha, era medo, porque ele era o meu marido. Então eu queria esconder os erros. Eu não queria que ele soubesse de nada daquilo. Ao ponto de viver uma vida paralela. Como se dentro de casa fosse uma coisa, mas na rua e dentro de casa, a perfeitinha. Caramba. Dessa forma. Totalmente perturbada, totalmente desorientada mentalmente, não tinha foco, enfim. Era uma pessoa totalmente leviana, com práticas mesmo errantes. Júlio, eu só não me droguei. Eu costumo dizer isso, eu não me droguei. Então, eu engravido de Luiz. E então, 2 meses e meio de gestação, eu descobri que eu estava grávida. Eu não descobri antes. Porque eu sempre fui muito, muito assim, fora de tabela, fora de tudo. Eu sempre fui muito desorientada nessa parte. Então, como eu fiquei grávida, eu nem imaginava que estava grávida. E eu comecei a enjoar com 2 meses e meio. Eu já vinha enjoando, mas eu só me dei conta com 2 meses e meio. Então, que poderia ser, então, uma gravidez. E aí, a minha prima falou assim, por que você não vai num posto para você fazer os exames? Porque você vai ter que iniciar o pré-natal. Aí eu fui nesse posto. No primeiro momento, você vai, eu fiz os exames, deu positivou para a gravidez. E você faz esse exame, você colhe sangue, você vai para casa. E aí você volta depois do período que eles marcam. Tipo assim, geralmente, o pré-natal, você vai uma vez no mês. Né, para fazer o acompanhamento. Só que quando eu fui nesse primeiro momento ao posto, eu peguei e fiz o exame, deu positivo que eu estava grávida. E fiz o exame do sangue, ok? Colhi. E fui embora para casa. Depois de menos de uma semana, eles me ligaram.
do posto. Porque você deixa... Faz a ficha, né? Isso aí, o cadastro lá, tudo. Eles me ligaram. E aí eles falaram assim... Júlio, eu acho assim, que quando eu conto o meu testemunho, que eu lembro desse momento aí, eu acho que esse momento foi o momento mais perturbado de toda a história em si. Qual o momento? Que eles ligam pra você? Sim, porque eles ligam. E aí eles falam assim, olha, a senhora já está gestante e a senhora teve acesso a isso, né, através do nosso exame, mas a senhora vai precisar vir aqui porque eu preciso falar dos outros exames que a senhora fez, que a senhora colheu o sangue, e porque um deles deu alteração. Então a senhora precisa vir aqui e a senhora não pode vir sozinha. Pronto. Aí não, momento nenhum, fiquei desesperada. Eu imaginei que pudesse ser o quê? Como é que se fala? De glicose, né? Alguma coisa assim, você vai imaginar? Embora a vida toda errada, né? Você não vai. Não, isso aí. Eu acho que... Exatamente. Mas eu não imaginava, não. Então eu fui ao posto, mas nesse momento, quem foi comigo? Eu não vou sozinha, quem vai comigo é o meu esposo, porque ele é o protetor. Isso aí. Ele é o que protege. Então ele foi comigo, eu cheguei lá, sentei numa mesa, sentou eu de um lado, ele do outro, e a enfermeira assim na minha frente, e ela então falou, veio então com um diagnóstico. A senhora foi chamada aqui, porque os seus exames deu alteração, até então a senhora foi informada disso, e eu falei, sim, fui. E ela falou assim, mas o problema é que o seu exame que deu alteração não é muito bom. Aí eu falei assim pra ela, como assim? Aí ela falou assim, eu preciso conversar com a senhora. E é por isso que a senhora não podia vir sozinha. A senhora senta, eu vou pegar uma água. Aí eu falei, pronto, tô morrendo. Caramba. Vou morrer, pensei. Aí ela foi e falou assim, então, o seu exame de HIV deu positivo. Ai. Então, aí foi aonde eu tive o primeiro acesso do meu exame positivo de HIV. Foi exatamente aí, com 2 meses e meio, que o meu exame positivou. Eu não sei, Júlio, se esse vírus, ele tinha... Qual foi a data anterior que eu peguei ele? O que eu posso te dizer é que eu só soube disso na minha gravidez. Eu pensei assim, eu vou sair daqui e eu vou me jogar na frente de um ônibus, de um caminhão, porque eu quero morrer. Depois eu pensei assim, eu acho que eu vou para uma ponte que tem aqui perto e eu vou me jogar na frente de um trem. Mas aí... Lembra da palavra da semente? Do seu primo. Do meu primo. Há anos e anos atrás. Anos e anos atrás. Nesse momento, veio uma frase no meu pensamento. Eu lembrei. Existe um Deus que cura, que salva e que liberta. Então, eu parei com o pensamento de se suicidar, ali naquele momento. E nesse momento eu chorava muito. Imagina. Muito, muito. E o seu marido? O meu marido do meu lado. Não falava nada? Nada. Segurou as pontas. E eu chorava. E eu fui para casa, então, e eu fui dormir porque eu queria sumir. Então, eu tentei dormir para poder me acalmar, para poder eu entender, ter alguma direção que seja, e meu marido do meu lado. Meu esposo do meu lado, todo instante. Vocês não eram cristãos, teve Sim. tudo isso durante Sim. a gravidez, Sim. né? Tratamento. Isso. Ele fez exame. Sim, então, o pastor, ele chegou a fazer uma vez só os exames.
Logo assim que descobriu. Sim, e foi numa outra, sem ser nesse postinho, foi num outro lugar, mas deu nada. Não passou nada. Negativo. Um milagre. Sim, negativo. O primeiro milagre. Eu recebi o diagnóstico, fui para um outro lugar para fazer os exames, para refazer meu positivo. Confirmou. Sim, pastor Charles negativo. Pastor Charles, na época, eu não era pastor, né? Uhum. E então, eu comecei a ter que ir para o Instituto Oswaldo Cruz para passar, então, por umas salinhas que a gente tem lá, que é com os... Como é que eles falam? Psicólogos. Sim, isso. Por muito tempo, eu fiquei até o final da gestação. Mas então, até então chegar lá, eu já comecei, então, a ir para a igreja. Foi esse ponto aí, que foi junto com o diagnóstico. Eu recebi o diagnóstico, eu fui para casa, lembrei da palavra lá, isso aí. E então, tomei uma decisão. Vou atrás desse Deus que cura. Porque se ele cura, talvez ele possa me curar também. E eu fui. Porque você imagina, vai pra igreja, eu imaginei tudo, menos que eu ia cair, manifestar na frente da igreja. Você imagina? Assim que você botou o pé lá dentro. Assim que eu entrei pra igreja. Na igreja. Não foi pra igreja. Assim que eu entrei na porta, eu já caí, já fiquei lá caída lá. Um pouco eu conseguia assimilar algumas coisas que estavam acontecendo, mas ao mesmo tempo parecia que eu perdi o domínio do meu corpo. Mas eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. Uhum. Alguma coisa. Não sabia o que, porque eu pouco entendia, né? Então, começou ali a minha caminhada, então, com Jesus. E foi aí, então, que eu, com 6 meses, eu me batizei nas águas. Com 6 meses. Todos os meus exames... Porque todo mês eu ia nos médicos, tá? Até pra poder pegar os coquetéis, né? Exatamente, tinha que pegar coquetéis, senão eles iam achar que eu não estava fazendo o tratamento. Embora eu não mentisse. Eu já estava falando para eles que eu não ia fazer tratamento. Mas eu tinha que pegar. Porque aí, então, eu comecei, então, a entrar num nível de fé muito grande. Porque Deus foi construindo, Deus foi fazendo uma limpeza, Deus foi limpando o terreno, foi limpando a casa. Então eu fui ficando meio que abusada com a história, né? Da situação. Rompendo em fé, né? Exatamente. Então eu comecei a usar de autoridade, a falar para aqueles médicos daquela sala que eu iria voltar. E que quando eu voltasse, ia chegar um momento que eles iam escutar eu falando que Jesus me curou. E muitos riam, zombavam de mim e falavam, coitada dessa menina. Porque muitos não acreditavam. E eu falei, mas eu vou voltar. E eu não vou tomar os remédios. Muitas e muitas vezes eu falava para ele, Senhor, eu não quero mais errar, não quero mais pecar, mas eu preciso que o Senhor mude essa situação. E muitas das vezes eu pegava os coquetéis, eu jogava no vaso, eu dava descarga e eu gritava, madrugada. E eu gritava para ele, eu falava, eu creio. Então o tempo foi passando, e eu fui crescendo em intimidade com Deus. Fui ficando sensível à voz do Espírito. Fui crescendo em intimidade com o meu Senhor. Ele foi me fortalecendo nessa caminhada, nessa longa caminhada. Então, me batizo com 6 meses. 8 meses e meio, então. 8 meses e meio, então, sai o meu negativo. 8 meses e meio. Só que quando eu chegava, como eu falei pra você, quando eu chegava lá no hospital, que eles falavam pra mim que eu tinha que tomar
o coquetel, e que eles falavam também a consequência. E eu não aceitava aquilo, eu orava, eu falava pro Senhor, eu não quero. Porque eles falavam, a idética não pode ter parto normal. A idética não pode dar de mamar. E aí, pro final, eu comecei a já pedir pro Senhor. Eu quero, quando o Senhor me curar, eu falava assim, estão certa disso. Quando o Senhor me curar, eu quero lhe pedir um favor. Deixa que eu venha ter parto normal. Não faz com que aqueles médicos venham fazer eu ter cesárea. Eu quero ter parto normal. Eu quero ser uma mãe que tenha parto normal. Eu quero passar por essa experiência. Mas em todas elas, em cada pedido que eu fiz, o Senhor ouviu todas elas. Caramba. Eu tive parto normal. Eu dei de mamar. Luiz nasceu, ficou 1 semana e pouquinho no hospital, porque ele não pôde vir direto. A gente sofreu muito nessa época, muito. Mas aí eu já tinha um lar, vamos dizer assim, um lar mesmo, né, da onde o meu Senhor já começou a fazer grandes coisas. Quando eles me chamaram e falaram que a gente fez novos exames, e o seu exame saiu negativo. Aí eu falei, eu parei. E aí eu falei assim, o quê? Aí ele, os seus exames. Aí eu falei assim, eu falei que eu viria aqui com vocês um dia. Eu peguei, olha só, o exame foi pego num outro lugar e eu voltei no Instituto Oswaldo Cruz. Eu não fiz no Instituto, era um outro hospital. Eu peguei, eles me falaram, deu negativo. Eu peguei lá e levei para o Instituto Oswaldo Cruz. E aí, eu esperei o Luiz. Então, essa foi o boom. Eu recebi o exame. Só que para mim veio assim. Agora, assim, desse jeito, tá vendo? Aconteceu. Orei, agradeci ao Senhor, mas a minha intenção foi voltar lá naqueles médicos. Eu não tive sede de gritar, mas eu queria voltar lá. Neles que viram o trajeto todo. Porque era como se eu tivesse só com aquilo ali e não tivesse vendo. Mas eu quero falar com aqueles que viram para reconhecer e falar assim, realmente, o seu exame tá negativo. Porque eu queria escutar da boca deles, porque eles sempre falavam para mim que eu tinha aquilo. Que eu tinha que aceitar e que eu tinha que beber, tudo bem. Eles faziam o papel deles. O trabalho deles, né? Exato. Mas você também queria mostrar que o seu Deus era de verdade. Queria mostrar que o meu Deus era de verdade, que aquilo que eu tinha falado, que muitas das vezes eu saía como a doidinha, tinha acontecido. Então eu me empolguei, claro que eu me empolguei, eu me senti empoderada naquele momento, eu glorifiquei o nome do Senhor, mas eu falei para Deus, eu acho que eu só vou findar esse processo quando eu voltar lá. Porque era uma dor muito grande chegar naquele lugar. Aquilo não me remetia em paz. Aquilo era como se eu tivesse todo dia que romper barreira. Era sempre um medo, era sempre uma insegurança, era sempre uma incerteza que aquele lugar me dava. Eu entrava de um jeito e saía com outra bagagem, do qual eu tinha que lutar comigo mesma, mediante a todas as palavras que eu estava recebendo de Deus quando eu ia à igreja. Então era uma briga muito, vamos dizer assim, muito... eu acho que era uma briga mesmo muito... Para poder me sentir para mim perder, sabe? E não ganhar. E então eu tinha que voltar naquele lugar. Eu tinha que voltar, eu tinha que fazer. Tinha que fechar o círculo. Sim, né? Fechar, exatamente. E os médicos, quando pegaram aquele exame e olharam para você? Eles falaram assim para mim, Júlio. Tem coisas que só Deus faz. Eles tiveram que falar isso. Eles tiveram que falar isso. Para honra e glória do Senhor, porque a minha vida estava ali como um instrumento para Ele. Sabe? Eu era um instrumento na mão de Deus. Talvez para poder ali também demonstrar para um deles. Mas naquele momento ali, eu escutei. Tem coisas
que só Deus faz. E realmente, só Ele para fazer. Eu queria deixar um recadinho para todos os que estão escutando, né? Todos que vão nos ver. Eu queria falar que ainda há esperança em Cristo Jesus, sabe? Se a pessoa, ela tá numa situação e às vezes ela não vê caminho, ela não vê uma direção, não tem uma luz, Jesus, ele se faz presente. Basta você querer. Sabe, Deus, ele espera você convidar. O Senhor, ele é cavaleiro. Ele não vai entrar como muitas das vezes Satanás faz. Deus não, Deus é cavaleiro. Ele vai esperar você convidar ele. Mas ele, quando entra, você pode ter certeza que a vida nunca mais ela vai ser a mesma.